Eu pedia que retomássemos os trabalhos para não perdermos mais tempo. Não vale o Sr. Deputado Jorge... É que, o Sr. Presidente, não vale o Sr. Deputado Jorge Lacão recomeçar do princípio. Então... Sr. Presidente, fiz, efetivamente. E queria dizer o seguinte. O Sr. Deputado Jorge Lacão é deputado desta Casa há muitos anos, foi Presidente desta Comissão, conhece muito bem a forma de trabalhar desta Comissão e conhece muito bem aquilo que o Sr. Presidente acabou de referir, que esta Comissão não é a única, felizmente, a Comissão de Defesa Nacional também não impõe limites de tempo, mas muito bem, e creio que esta Comissão tem feito sempre muito bem em não introduzir limites de tempo às intervenções que os seus deputados entendam dever fazer, e eu considero que isso é adequado. Agora, queria dizer, com toda a consideração ao Sr. Deputado Jorge Lacão, que o que acabou de fazer não é razoável, constitui de facto um abuso das regras desta Comissão e representa uma preterição e uma desconsideração, que eu creio que é grave relativamente aos direitos de todos os outros deputados que têm igual direito a intervir. E, portanto, com toda a consideração, não posso deixar de dizer isto, e de dizer que, apesar disto que se passou hoje, nós consideramos que esta Comissão deve manter-se fiel aos seus princípios e deve manter a regra de que não há limites de tempo, e contamos com isso, contaremos no futuro, como temos contado até aqui, com o sentido de responsabilidade e razoabilidade de todos os senhores deputados. Sr. Presidente, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, os nossos cumprimentos. Eu vou ser breve, dado adiantado agora nas questões que vou colocar. Hoje aqui já se citou o Churchill, e isso ocorreu-me algo que é atribuído ao Churchill, porque depois de um longo discurso escrito de um deputado na Câmara dos Comuns, ele apresentou-se para discursar como Primeiro-Ministro sem papel e disse que a vantagem de ter uma intervenção escrita é que sabe quando é que termina. Eu não vos quero assustar, vou ser de facto breve. Sra. Ministra, relativamente ao mapa judiciário, já foram aqui referidas várias intervenções referidas ao mapa judiciário. Aquilo que mais nos preocupa nem é tanto a formalidade do mapa, da redução do número de comarcas. O que nos preocupa, de facto, é o encerramento de tribunais e o afastamento dos tribunais relativamente às pessoas e às comunidades. E, aliás, não sou eu que o digo. Aliás, se verificarmos por esse país fora, temos já uma vasta coleção de moções aprovadas em órgãos autárquicos, designadamente em assembleias municipais, das mais diversas conotações políticas, eleitos praticamente todas as forças políticas, normalmente essas moções até são aprovadas por unanimidade, em que suscitam maior preocupação relativamente ao encerramento de tribunais que, evidentemente, dificultam a vida às pessoas que tenham de aceder aos tribunais, tenham que ter acesso à justiça por via judicial. E essa preocupação tem vindo a ser manifestada. Creio que isto verifica-se em todos os círculos eleitorais. Eu podia referir-me aos casos que ocorrem no meu círculo eleitoral. Creio que isso é o de Santarém, em que é desgraduado o Tribunal de Abrantes, em que é encerrado o Tribunal de Alcanena, que passa a ser um mero posto de atendimento, onde encerra o Tribunal de Ferreira do Zezer, encerra o Tribunal de Mação. Mas isto repete-se praticamente por todo o país, em que de facto as pessoas e os operadores judiciários sentem que vai ser mais difícil para aquelas populações ter acesso aos tribunais, particularmente em zonas já muito desertificadas, em que há grandes dificuldades de comunicação e em que há um manifesto envelhecimento da população. Eu gostaria de saber que sensibilidade é que a Sra. Ministra tem revelado para os apelos que têm surgido praticamente de todo o país e particularmente com a maior incidência das regiões do interior, que alertam para as consequências negativas do fecho dos tribunais. Uma outra questão que eu queria colocar prende-se com o anunciado balcão único do cidadão, anunciado não pela Sra. Ministra, mas anunciado pelo Ministro Miguel Poiares Maduro, da criação de um número muito significativo de balcões de cidadão, destinados a permitir que os cidadãos possam tratar de vários assuntos relacionados com a administração pública, recorrendo inclusivamente a entidades privadas.
o que foi anunciado pelo Sr. Ministro Miguel Poiares Maduro, aponta para a criação de balcões desse tipo, que substituam serviços públicos sob a responsabilidade dos CTT que está em vias de privatização, mas também refere-se, por exemplo, de associações empresariais, de instituições de solidariedade social, ou seja, entidades privadas. Ora bem, isto coloca um problema, dada a natureza pública de bases de dados existentes. E, aliás, têm sido os conservatórios dos registros precisamente a chamar a nossa atenção para o facto de existirem, como nós sabemos, dados registrais públicos, quer de registro civil, quer de registro predial, quer de registro comercial, enfim, quer de registro nacional de pessoas coletivas, registro de veículos, enfim, tudo isto que não pode ser mais, cujo acesso não pode ser facultado, sem mais nem menos, a entidades privadas. E, portanto, eu gostaria de saber qual é a posição que o Ministério da Justiça tem acerca deste projeto de balcão único com estas características, com a possibilidade de permitir o acesso a bases de dados registrais por parte de entidades não públicas, o que pode, evidentemente, ser lesivo da privacidade que está associada a, pelo menos, alguns desses registros. Não havia ainda a posição do Ministério da Justiça acerca disso e gostaria de saber muito claramente o que é que a Sra. Ministra pensa disso. Uma terceira questão que eu queria colocar diz respeito a uma lei que está em processo de aprovação nesta Assembleia, que não passa por esta Comissão, passa pela Comissão de Segundo Creio de Trabalho, mas que tem implicações também com o Ministro da Justiça, com o Ministério da Justiça, que tem o regime de trabalho em funções públicas. Na medida em que se prevê, numa determinada disposição, que seja atribuído a natureza de corpo especial à PSP. E eu ainda não consigo perceber porque é que se particulariza a PSP e não se adota uma formulação relativa às forças de segurança. Porque as razões que levam, e que são razões perfeitamente justas, não é isso que está em causa. Estou. No que se refere à PSP, estou. Que seja considerado como um corpo especial. Agora, o que eu não consigo perceber é o que é que significa a particularização na lei da PSP. Significa a exclusão da Polícia Judiciária, do Corpo da Guarda Prisional, e digo estes porque são os que dizem respeito ao Ministério da Justiça, mas podia dizer o mesmo em relação ao CEF. Também não entendo. O que é que isto quer dizer? Qual é a diferença legal que aqui se visa estabelecer entre a PSP e as outras forças e serviços de segurança? E pergunto-lhe particularmente se acha bem que essa disposição não possa abranger expressamente a Polícia Judiciária e o Corpo da Guarda Prisional. E se me disser que não, que são de facto corpos especiais, eu pergunto então porque é que não estão lá e porque é que só está a PSP? Isto está a causar grande perplexidade entre as forças de segurança e gostaria de saber também o que é que a Sra. Ministra nos tem a dizer acerca disso. E terminava já que estou a falar de problemas estatutários, o que tem vindo a acontecer relativamente à proibição de promoções no âmbito da administração pública está a fazer com que a Polícia Judiciária esteja a ficar em muitas zonas do país sem chefias, pura e simplesmente sem chefias. Ou seja, no Algarve não há um único coordenador de investigação criminal, a Polícia Judiciária está a ser dirigida por inspectores, na corrupção só há 2 coordenadores de investigação criminal e há 7 inspectores que estão em funções de chefia, que deviam ser asseguradas, obviamente, por coordenadores. Parece que em Braga, para o mês que vem, também já não há coordenadores de investigação criminal. E eu gostaria de saber também como é que a Sra. Ministra tenciona resolver este problema. Última questão. Relaciona-se com as prisões e com os serviços de saúde e, particularmente, de psiquiatria e de psicologia. Existe um imbróglio que se arrasta relativamente à falta de visto de segundo creio, de visto prévio do Tribunal de Contas para um contrato feito com uma empresa privada para a prestação de serviços médicos nos estabelecimentos prisionais. Gostaria de saber qual é o ponto de situação relativamente a essa matéria, porque essa é uma questão, como se compreende, é uma questão grave. Porque os serviços de psicologia e de psiquiatria que é necessário serem assegurados nos serviços prisionais não se pode dizer, bem, manda as suas reclusas para o Serviço Nacional de Saúde. Porque, particularmente nessas duas valências, isso não é
manifestamente adequado. E, portanto, gostaria de saber, dado que o número de profissionais de saúde do quadro dos serviços prisionais é muito reduzido e, obviamente, não está em condições de dar resposta àquilo que é necessário, gostaria de saber que soluções é que o Ministério da Justiça está a equacionar para resolver este problema de garantir que haja um acesso mínimo a cuidados de saúde e, particularmente, psicologia e psiquiatria aos reclusos dos nossos estabelecimentos prisionais. E são estas as questões, muito sinteticamente, que gostaria de colocar. Obrigado.